Chegamos ao último Papo Saúde do ano e para encerrar 2019, um assunto que sempre fica em evidência durante esse período do ano, os cuidados durante o verão. E para falar sobre esse assunto, nós vamos bater um papo hoje com a médica dermatologista cooperada da Unimed João Pessoa, doutora Flávia Estrela Maroja Marinho. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Para começar, eu queria saber, quais são os horários, quando a gente fala em verão, que a gente deve se expor ao sol ou tomar mais cuidado em relação a ele? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Amanda. É o seguinte, em relação aos horários, o melhor horário seria se expor antes das 10 horas da manhã e após as 16 horas da tarde. Doutora, a gente fala em relação a esse horário, mas a gente sempre lembra também em relação aos recém-nascidos. A gente fala, os médicos sempre indicam dar banho de sol. Eu acredito que até 10 horas da manhã já é um pouquinho forte para eles. Já é um pouquinho forte para os recém-nascidos. Qual a orientação em relação a esse banho de sol? O banho de sol é um banho de sol rápido, né, de 10 a 15 minutos. No caso, em horários mais cedo, entendeu? Até umas 7 horas da manhã no máximo. E quando a gente fala, principalmente, que é um assunto, né, que chama muita atenção quando a gente está falando de cuidado em relação ao verão, a gente fala dos protetores solares. E aí vem a questão dos fatores, em relação às marcas também, se criança realmente deve usar protetor de criança, ou se for pego desprevenido, pode usar de adulto em criança. E esses fatores, realmente, quando passa de 60, chega a um fator muito alto, ele realmente faz diferença? Amanda, é o seguinte, em relação aos protetores solares, o ideal, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda um fator 30 ou acima de 30. Em relação a ser acima de 30, tem algumas pessoas que precisam realmente de ter um fator mais alto. Pessoas com vitiligo, por exemplo, com lúpus, que têm algumas doenças que precisam de uma proteção maior. As crianças, em especial, a gente pede um fator 50. Porque, assim, o sol acumulado, né, desde a infância, é aquele sol, vamos dizer assim, que vai determinar se aquela criança vai ter câncer de pele ou não no futuro, né? Aquele sol que você acumula desde a infância. Sim. Então, o ideal é usar um protetor um pouquinho mais alto na infância, até porque a pele delas são mais sensíveis. Protetor em criança, a gente começa a usar a partir de 6 meses de idade, tá certo? Antes de 6 meses não é indicado o uso de protetor solar. Protetor para criança é protetor infantil, qualquer protetor que seja infantil, porque geralmente são protetores que têm filtros físicos, mais do que filtros químicos, certo? Então, são filtros que não vão ser absorvidos pela pele. Eu achei interessante que você falou que crianças abaixo de 6 meses não devem usar protetor solar. E quando a gente fala dos idosos, a gente vê que os idosos também, muitos deles têm peles muito sensíveis. Mas é uma pele adulta, então aí não tem problema. Tem que usar, o idoso principalmente tem que usar protetor solar, até porque é uma faixa etária que está mais predisponente a complicações, né, como o próprio câncer de pele. E hoje em dia, quando a gente fala em proteção solar, muitas vezes vai além do creme, né, doutora? Hoje a gente vê que tem chapéu, tem camisa com proteção UV. Esses materiais, eles realmente trazem algum efeito na proteção do sol? Sim, são bastante eficientes. Inclusive, as camisas, né, com proteção solar adequada são super úteis. Inclusive, você deve ter criança, você sabe a dificuldade que é para passar um protetor solar, né, numa criança. Então, realmente são coringas, assim, a gente usar, claro que o chapéu, tem inclusive boné, chapéu que também tem proteção UV, né, associada. O óculos, evidentemente, porque não se usa protetor solar em área de pálpebra. Então, a gente tem que usar um óculos com uma proteção UV adequada. Doutora, a gente quando fala também em relação à proteção ao sol, a altas temperaturas, a gente lembra logo do verão. Mas, por exemplo, a gente atravessou agora uma primavera fora do comum, com temperaturas altíssimas. E aí, quando a gente está falando, claro, dessa proteção, a gente fala não só durante o verão, mas durante o ano todo. E aí, quando a gente fala do câncer de pele, quais são os cuidados que a gente tem que ter, não só durante o verão, mas durante o ano todo? O próprio inverno, por exemplo, aqui a gente não tem um inverno muito característico, mas no sul o inverno muitas vezes também machuca a pele. O inverno, o sol, tudo isso pode trazer malefícios quando a gente fala em relação ao câncer de pele. Como é que a gente pode se proteger em relação a isso? Em relação ao sol, o sol tanto traz benefícios quanto malefícios, e é preciso a gente reconhecer isso. O câncer de pele tem um fator genético, também vamos dizer assim, que a gente tem que considerar. Por exemplo, o melanoma, o carcinoma basocelular. Hoje em dia se sabe que a questão genética é muito forte na determinação se você vai ter ou não um câncer de pele. Evidentemente, a exposição ao sol, né, tem que ter cuidados.
Não vou dizer a você, não vá para a praia agora no verão, pelo amor de Deus. A gente vai, mas a gente se expõe com proteção. Em relação ao câncer de pele e a questão da radiação ultravioleta, o problema é a radiação acumulada. Vamos dizer assim, aquela pessoa que se expõe com muita frequência ao sol e sem proteção. Entende? Então, essa vamos dizer assim, é o principal fator em relação à radiação e câncer de pele. Você pode se expor, mas com cuidado, com proteção e ter cuidado em relação aos horários. O bronzeamento artificial também pode trazer malefícios? Pode, claro, até porque foi, inclusive, proscrito, né? A gente tem uma legislação que não recomenda de jeito nenhum esse tipo de exposição. Porque pode realmente, além da questão do câncer de pele, a gente pensa na questão do fotoenvelhecimento, de você por exemplo, aquelas pessoas que vão, né? Eu vou para uma casa de bronzeamento. Você não vai se proteger numa casa de bronzeamento, você não vai usar um protetor solar adequado, correto? E aí você traz malefícios não só pela questão de ter um câncer de pele no futuro, com esse fotodano acumulado, né? E também o envelhecimento da pele mais precoce. Tá, então vamos pensar numa opção que seja mais natural em relação ao bronzeamento. As pessoas vão até a praia, vão até a piscina e desejam pegar um pouco de bronze, principalmente as mulheres, né, que se preocupam muito com isso. Tem como pegar bronze de uma forma saudável? Esses protetores, esses bronzeadores que prometem proteger também a pele, tem como fazer esse papel? O ideal seria usar um protetor FPS 30, se expor com cautela e gradualmente. Porque, por exemplo, um fator bem interessante para disponível para câncer de pele é aquele sol que você pega sem nenhuma proteção. Vamos dizer assim, você vai para a areia vermelha e se torra. Então, ali, aquele tipo de exposição é pior em relação para ser predisponível para um câncer de pele no futuro. Entendi. Então, quando a gente chega no nível de, por exemplo, descascar, despelar, é porque péssimo. Realmente passou do limite e merece um cuidado maior, um cuidado, hidratação. Você faz um dano, você faz uma queimadura, né? Você pode ter, inclusive, insolação, que é até mais grave do que uma queimadura apenas na pele, né? Então, o ideal é hidratar-se via oral, né? Tomar bastante água no verão, assim como no inverno, de qualquer forma, e usar os hidratantes adequados para a pele. Falamos de insolação aí, e aí às vezes a gente vê casos de pessoas que se preocuparam em passar protetor, em se proteger, mas, por exemplo, blusa, chapéu, e às vezes pés, mãos ficam descobertos. E orelhas. Vamos lembrar das também, orelhas, que é justamente a extremidade, e o próprio cabelo também, doutora, que precisa de cuidado. Como é que a gente deve se preocupar com isso tudo? Pois é, porque você coloca aquela bendita blusa de proteção, que é uma maravilha, mas esquece de botar o protetor solar nas mãos. Então, isso é bem lembrado. Tem que colocar o protetor, realmente, o creme, né? Nas mãos, nos pés, nas orelhas, para também fazer essa adequada proteção. Em relação aos cabelos, o ideal, você pode usar um creme para os cabelos que tenha uma questão de hidratação, de cuidado, ou amarrar os cabelos e colocar dentro de um chapéu, que aí você também já está fazendo a proteção adequada. A gente sabe que o verão é muito convidativo para a prática de atividades físicas. E aí, quais são esses cuidados que a gente deve ter durante esse período? Inclusive durante o período da noite, né? Que a gente não tem um sol, mas a gente também tem temperaturas altas. Hidratação, né? Via oral, com certeza. E se fizer uma atividade física no sol, evidentemente se proteger da maneira adequada. Lembrar sempre dos óculos, né? De proteção contra a radiação ultravioleta. O boné, né? Um protetor solar adequado e um protetor solar de alta resistência. Aí você se lembra que você me perguntou em relação àqueles protetores mais altos? Sim. 70, 90, você tem necessidade disso? Por exemplo, uma pessoa que não tem aquela disponibilidade, tá fazendo um ciclismo, né? E aí não tem disponibilidade de estar renovando aquele protetor. O protetor que tem um fator mais alto, ele tem uma maior durabilidade, certo? Então, nesses casos, também é indicado um protetor de um fator mais alto. E tem protetores hoje... E com maior resistência à água, né? Exatamente, era isso que eu ia perguntar. Tem protetores hoje especificamente voltados para atletas, para pessoas que praticam atividade física, né? Que eles prometem ter uma maior fixação. Inclusive, alguns são em bastão. Eles realmente têm essa fixação maior? Bastão também é bem eficiente. O ideal também é um protetor solar. Sempre lembrar, né? Quando você está fazendo atividade física, você sua e pode bater no olho. Tem alguns protetores que têm, vamos dizer assim, ativos que não prejudicam a parte ocular e não arde quando bate nos olhos. Então, isso o dermatologista também sabe indicar direitinho. Tá aí, uma ótima dica, então, para quem quer fazer exercício físico e se proteger
Então, fica a dica aí do bastãozinho ou de outros que não escorram e não machuquem o olho, não é isso, doutora? É isso aí, a gente vai chegando ao fim de 2019, mais um Papo Saúde repleto de informações, não só para o verão, mas também para o ano todo. Então, quero aproveitar aqui e agradecer à doutora Flávia pelas dicas importantes que trouxe para a gente. Doutora, seja sempre bem-vinda ao nosso programa, um ótimo final de ano e um 2020 ainda melhor para você. Para finalizar o nosso programa, eu queria que você então desse a dica para o pessoal que está aqui nos acompanhando para tomar cuidado com pele, cabelo e sempre aproveitar o verão, claro, com equilíbrio. Então, a melhor dica, né, para aproveitar o verão de maneira adequada é se proteger. Procurar os horários melhores para exposição ao sol. Em relação também, você pode procurar um lugar que tenha uma barraca para você, né, se abrigar, usar protetor solar nas crianças, sempre infantil, porque tem uma mania às vezes de usar um protetor que seja adulto em criança, isso está errado, tem que usar protetor infantil. Renovar a cada 2 horas, ou se for para o mar, ou se fizer algum exercício físico intenso que sue. Então, você tomando esses cuidados, consegue ter a exposição de uma maneira saudável. Vamos chegando ao fim de 2019 e com ele mais um Papo Saúde repleto de informações importantes, não só para durante o verão, mas o ano inteiro. Aproveitamos para agradecer a doutora Flávia pelas informações importantes. Doutora, muito obrigada mais uma vez. E obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua participação. Boas festas até 2020 e lembre-se, use filtro solar.